Oi, gente! Vamos papear? Gente, tô aqui, ó, de cabelo molhado, porque eu acabei de ler um negócio no livro e eu preciso dividir isso com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filhos. Faz tempo, né, que a gente não conversa sobre esse assunto, mas eu vejo que há uma necessidade e eu gosto de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor fala comigo. Então vamos lá, vamos bater um papo sobre filhos hoje. Eu tenho certeza que vai render uma boa conversa entre a gente. Se você é nova por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, assim você não perde nada que eu posto por aqui. A gente costuma se encontrar aqui toda semana. Então, ativa o sininho e aí você vai receber em primeira mão tudo aquilo que eu vou postando aqui no canal. Se você quiser, você também pode me seguir lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo o arroba para que você possa me seguir lá e compartilhar comigo as coisas que Deus também tem falado com você a respeito desses assuntos, certo? Então vamos lá, vamos ao nosso bate-papo dessa semana que nós vamos falar sobre filhos. Olha só que interessante a frase que eu li nesse livro. Depois eu deixo certinho o nome do livro aqui embaixo e da autora, porque eu esqueci de anotar, tá? Aí depois eu deixo para vocês aqui embaixo. A frase do livro é o seguinte, ela fala assim, ó. Eu gosto de dizer que meu objetivo para os meus filhos é o céu, não Harvard. Se eles forem para Harvard no caminho para o céu, acho que será ótimo. Mas se eu estou tão focada em colocar eles em Harvard, que não consigo pensar no objetivo maior de ajudar e preparar os seus corações para o céu, então eu falhei com eles. Gente, olha a frase dessa mulher. Quantas vezes na nossa vida, enquanto os nossos filhos estão crescendo, a gente fica desejando que eles cheguem em determinado lugar. Harvard é só um exemplo que ela citou, mas eu quero dizer para vocês que quantas vezes a gente se preocupa tanto com a vida profissional dos nossos filhos, a gente se preocupa tanto com os estudos, a gente quer que os nossos filhos se formem na faculdade, se possível que eles vão para Harvard, né? E a gente acaba se esquecendo do objetivo principal da nossa vida, que é preparar eles para ir para o céu. Gente, quando eu li essa frase, sabe, pegou assim o meu coração e disse, é verdade. Se no caminho para o céu eles passarem por Harvard, maravilhoso. Mas se eles não estiverem preparados para entrarem no céu, a gente falhou como mãe. A gente falhou nessa nossa missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então a gente precisa alinhar o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos desejos com aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Muitas pessoas, muitos filhos nunca vão pisar em Harvard. Não vão nem conhecer essa universidade. Não vão desejar estar lá. Por quê? Porque eles foram chamados para outras coisas. Mas a gente, como pai, como mãe, a gente precisa estar alinhado com Deus para saber aquilo que o Senhor quer para a vida deles, aquilo que o Senhor preparou para eles. E principalmente nós precisamos preparar os nossos filhos para o céu. Nós precisamos implantar no coração deles o desejo de estar lá. Porque se os nossos filhos tiverem esse desejo implantado no coração, de estarem com Deus, de estarem no céu um dia, eles vão se desviar do mal. Muitas coisas para eles vai ser muito fácil de se desviar, porque o objetivo deles é outro, é lá na frente. Então, será que nós temos feito bem esse nosso trabalho? De ensinar os nossos filhos e prepará-los para o céu? E quando eu digo que a gente precisa preparar os nossos filhos para o céu, para que eles tenham esse desejo de estarem lá, nós precisamos ensinar esse caminho. Nós precisamos ter também esse desejo dentro do nosso coração. A gente não pode querer implantar algo nos nossos filhos que nem a gente acredita, que nem a gente deseja. Então, como nós estamos? Como está o nosso coração? Como está a nossa fé? Como está o nosso alinhamento com Deus? Será que a gente tem andado alinhada com Ele? Será que a gente tem ouvido o Senhor falar com a gente sobre os nossos filhos, aquilo que eles estão precisando, aquilo que eles precisam aprender? Sabe que uma das coisas que eu vejo assim que mais dá resultado com relação a gente querer que os nossos filhos amem a Deus, que os nossos filhos desejem o céu, que os nossos filhos queiram andar na presença do Senhor, é a nossa oração. A nossa oração tem muito poder, a oração de uma mãe, de um pai é muito poderosa na vida dos nossos filhos. Então eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura da palavra?
Você tem investido seu tempo, estudado sobre esse assunto, sobre filhos, sobre educação de filhos? A gente não nasce pronta, né? A gente vai aprendendo, à medida que os nossos filhos vão crescendo, nós vamos aprendendo e muitas vezes a gente não sabe suprir a necessidade deles. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com algo inesperado que aconteceu, com algo inesperado que eles estão vivendo. Então nós precisamos nos aprofundar nisso, nós precisamos tirar um pouco do nosso tempo para estudar sobre isso. Talvez você não goste de ler, mas você pode assistir um vídeo, você pode ouvir um podcast, você pode comprar um curso. Hoje em dia na internet a gente encontra muita coisa, a gente tem muita facilidade, tem muita gente que lê o livro e depois dá ele mastigadinho pra gente, tem muita gente que grava áudios no Spotify e entrega conteúdos maravilhosos para nós que somos pais. Foque os seus olhos naquilo que é importante. Muitas vezes a gente está distraída, sabe? Com as ocupações do dia a dia, a gente está distraída com as redes sociais, a gente está distraída com o nosso trabalho e a gente não consegue perceber que a gente está falhando em algumas áreas. E a área da educação de filhos, gente, é uma área que a gente tem que cuidar para errar o menos possível. É impossível a gente ser perfeita, né? A gente erra, a gente tenta consertar as coisas, né? A gente vai aprendendo dia a dia, o Senhor vai ministrando no nosso coração e a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai lidando com as situações. Mas a gente precisa entender que a gente precisa errar cada vez menos. A gente precisa entender que existe um alinhamento que precisa ser feito e esse alinhamento na vida dos nossos filhos, ele é construído através da oração, através da intercessão que a gente faz em favor deles. Então, quando a gente está orando, quando a gente está intercedendo pelos nossos filhos, algo sobrenatural está acontecendo. A gente não está vendo, mas algo sobrenatural está acontecendo. E nós precisamos entender que o Senhor move céus e terra para que as coisas aconteçam, para que os propósitos se cumpram. Então não baixe a sua guarda, não desvie o seu olhar para aquilo que não é importante. Foque naquilo que é importante. E ensinar os nossos filhos a desejarem o céu é a nossa missão. Você tem cumprido a sua missão? Ou você está distraída aí com tantas outras coisas? Como ela fala no texto, se os nossos filhos passarem por Harvard no caminho para o céu, vai ser ótimo. Mas se eles não tiverem o céu implantado dentro do coração deles, a gente falhou como pai e como mãe. Pense nisso. Foque naquilo que é preciso, naquilo que é importante. A sua oração e a sua intercessão tem muito poder na vida dos seus filhos. Que os nossos filhos achem o máximo o caminho que vai levar eles para o céu. Que o Senhor nos ajude nessa missão tão importante. Eu ouso dizer que é a mais importante da nossa vida. Não se distraia. Os seus filhos precisam da sua oração e da sua intercessão. Eu espero que essas palavras tenham te abençoado e tenham falado poderosamente ao seu coração. Vamos lá? Começar a orar e interceder pelos nossos filhos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.